Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pulsar Mais Podcast. Eu sou Ítalo Melo e te convido a mergulhar no ambiente onde iremos falar sobre esporte, saúde e lazer. Toda semana traremos grandes profissionais e apaixonados pelo esporte para compartilhar conhecimento e experiências de uma maneira que você nunca viu. Hoje iremos tratar de um tema muito importante, que é a atividade física na gestação. E estamos com uma convidada mais que especial. Ela é mãe de Kalel, de 11 anos, esposa, atleta, enfermeira e está esperando o seu segundo filho. O nome dela é Jéssica Araújo. Jéssica, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre você e como está sendo esse seu momento agora como grávida, atleta e todas essas atribuições do seu dia a dia. Olá, bom estar aqui com vocês hoje. Inicialmente eu começo assim falando da saúde, né, como um todo. Até porque, como um profissional de saúde que sou, né? Estou na enfermagem há mais de 18 anos. E essa questão de muitas vezes da demanda da profissão, eu era muito relapsa com minha saúde em relação a treinos, a atividade física em geral, né? E vim mergulhar nesse mundo até eu me tornar uma atleta amadora, né? Foram vários caminhos percorridos, né? Eu detestava, principalmente, a corrida era, para mim, o pior esporte que alguém poderia fazer. E hoje eu sou apaixonada pela corrida. Então, é muito benéfico hoje passar por essa gestação completamente diferente da primeira gestação, onde eu não pratiquei, né, atividade física, porque há 11 anos atrás, a atividade física na gestação ainda era vista como um terror para as gestantes, principalmente no início, no primeiro trimestre, e era aquela coisa toda que tinha que descansar, a mulher grávida tinha que repousar. E hoje, podendo praticar atividade física nessa segunda gestação, eu já vejo inúmeros benefícios, assim, de uma gestação para outra. Uma delas é a questão do inchaço, que eu até o momento não tive, e no período gestacional que eu me encontro agora, de 32 semanas, da primeira gestação, eu era muito, muito inchada. Tinha dificuldade até para fazer atividades simples de dentro de casa, né? Calçar um sapato era mais difícil, ficar em pé por muito tempo era mais difícil. E hoje, graças a Deus, né, com a abertura e a evolução não só da medicina, mas até do esporte mesmo, né? De profissionais que defendem essa atividade física na gestação hoje, que mostram aí com estudos comprovados de tantos benefícios que trazem para gestantes, não só para gestantes, mas para os bebês também. Show de bola, Jéssica. Jéssica, ela é muito bem acompanhada, né, pelo seu esposo, Marcelo, um grande profissional. E eu queria saber, Jéssica, como está sendo essa sua transição, que antes você fazia treinos mais pesados, né, e agora na gestação você está fazendo um treino um pouco diferente. Eu queria saber como é que está sendo essa transição para você. No começo é mais difícil, porque assim, enquanto a barriga tá ali não aparece, a gente acha que não tem tantos problemas, a gente quer fazer com o mesmo peso, né? Principalmente os treinos de musculação. Né, como você bem falou aí, eu sou acompanhada, né? Meu esposo é personal trainer. Também tenho outra personal também que me acompanha, porque quando eu não consigo ir até a academia, eu me exercito em casa, com treinos online, que é com Tamires. E fora essa equipe de personagens, né, eu também tenho a questão do acompanhamento médico, que é primordial. Sim, Né? sim. Aí o trabalho da equipe multidisciplinar, como a obstetra, né? Eu também tenho um acompanhamento nutricional, de fisioterapeutas também e de ortopedistas, porque já de outros, como eu também sou dançarina, né, lá desde a minha infância e ainda danço, né, tô afastada um pouco agora porque por questões assim do meu joelho, porque querendo ou não você ganha peso, né, na gestação e meu joelho já é bem desgastado, eu tenho condropatia nos dois joelhos, mas isso não significa dizer que eu não deva me Eu me exercitar. lembro que depois da chikungunya tu sentia muitas dores, né, nas articulações. E agora na gestação, como é que tá essas dores? Essas dores, eu ainda tive duas crises, agora no período da gestação, mas bem leves. Mas por que foram bem leves? Porque
com esse acompanhamento que eu tenho, né, tanto do ortopedista quanto do fisioterapêutico, eles me auxiliaram, me impulsionaram a continuar treinando, porque o que era que eu faria? Não, quando vinha as crises, eu sentia dores nas articulações, a tendência era parar. Só que eu comecei a perceber e me dar conta que quando não havia a atividade física acontecendo ali naquele período, principalmente das crises, as dores eram maiores. E conforme eu fui me adaptando a treinar, mesmo com menos peso, menos impacto, que é muito difícil para quem já treina há muito tempo. Sim, sim. Você quer voltar com gás, com força, né? Mas é tudo como a equipe que me acompanha diz. Você tem que perceber o seu limite naquele momento. No momento das crises eu não estava bem. E por incrível que pareça, foi um dos meus maiores medos quando eu engravidei, porque eu disse, pronto, já vem todas as modificações que naturalmente o processo da gestação traz. E ainda com essas crises, mas não, devido à atividade física, ao exercício, essas crises deram uma diminuída drasticamente, assim. O que eu sentia, digamos que eu estava sentindo uma dor de nota 9. Agora, a última crise que eu tive foi em outubro. Eu senti dores levíssimas debaixo dos pés, né? E nas falanges, nas articulações das mãos. Mas, em uma intensidade de uma escala de 0 a 10, uma escala de dor 3, que é bem Coisa boa, considerável. né? Eu tô falando Uhum. porque, assim, eu sei o quanto Jéssica sofria com essas dores, né? Mas, graças a Deus, essas dores têm passado. Amém. E eu queria saber de você o seguinte, eu sei que da mesma forma você tem uma equipe por trás que lhe motiva, Isso. que lhe ajuda a fazer tudo que você faz. Eu sei que também tem aquelas amigas, as pessoas que também são, algumas delas um pouco desinformadas, né? E que diz, mulher, não faz isso não, tu é doido. Eu queria saber mais ou menos como é essa relação de você com essas pessoas no dia a dia. É difícil, assim, principalmente eu, assim, que eu gosto muito não é de justificar, mas de fazer que o que eu estou fazendo não é errado e comprovado. Mas isso é fato, por mais que a evolução chegou, né? A informação hoje é fácil demais a nível da humanidade, porque temos internet, temos redes sociais, então, a nível de informação, as pessoas podem se informar a respeito disso. Mas eu sou muito criticada, por incrível que pareça, né? Onde eu chego, se eu fizer, digamos, se eu respirar um pouco mais profundo, é porque você está correndo. Isso é porque você não para. Você está fazendo atividade física. Outra vez eu amanheci resfriada. Aí quando eu cheguei na igreja, cheguei de março, sabe o que é isso? Sua imunidade que baixou, porque você vive correndo, você vive fazendo musculação, e na gravidez não é para ficar quieta, não sei o quê. Então ainda há muito esse Gerando ali uma tabu. ansiedade e tudo mais, né? Exato. Então, assim, é difícil lidar, porque, assim, eu sempre posto no meu Instagram, né? Eu compartilho as informações que eu vou recebendo ali, dos benefícios da atividade física, né? Pronto, quando as pessoas me viram correndo, logo, eu não parei. Todo é uma pergunta que muita gente me faz. Você parou de correr no início da gravidez? Não, até porque quando eu descobri que eu estava grávida, eu já tinha corrido, eu acho que várias corridas, né? Mas fiquei logo com receio, você fica. Mas depois da minha primeira consulta, a primeira coisa que eu perguntei à minha médica, que me acompanha, a doutora Deise Maia, maravilhosa, por sinal, e ela disse, não, pelos exames você não tem contraindicação. Então, por isso a importância da gestante ter um acompanhamento obstétrico para dali ela nortear o que ela fazer. E ela foi a primeira coisa que ela falou, disse, não, a corrida pode continuar correndo, mas lógico, não é na mesma intensidade, não é no mesmo ritmo que você corria antes. Hoje tu consegue correr quantos quilômetros assim, sem parar? Bom, hoje com 2 semanas, né? A minha última corrida foi agora 3 dias atrás. Eu consegui fechar 4 quilômetros correndo sem parar e um caminhando para desaquecer. Né? Ainda consigo fechar os 5, mas agora eu já estou na fase de diminuir essa quilometragem. Não porque vinha prejudicar ou a causar um parto prematuro, como muitos pensam, que acham que a corrida vai causar um parto prematuro. Não vai, mas assim, é por conta da alimentação. Nessa fase da gestação, o quadril ele já está se preparando para o bebê encaixar. Para quem vai ter parto normal aí, a musculatura já fica mais relaxada. Então,
a gente sente meio que o quadril um pouco solto. Então, é como a minha médica fala, você reconhecer o seu limite ali. Então, eu já vejo que 5 quilômetros já está muito para mim, né? Então, aí, com a planilha de acompanhamentos e com as rotinas que eu recebo, dos profissionais que me acompanham, isso aí vai ser adaptado nessa fase que eu estou agora, da gestação. Show de bola, Jéssica. Jéssica, a gente sabe que a atividade física na gestação tem muitos benefícios, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios e qual é aquele benefício que você sente assim regularmente. Caramba, isso aqui tá me fazendo muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Os benefícios são inúmeros, né? A gente sabe, como eu falei no início, a gestação em si, ela vai causar uma modificação no corpo da mulher. É um corpo que trabalha ali agora por 2. Então, é natural a fadiga que a gravidez já traz, né? Esse cansaço, a indisposição. Mas, por incrível que pareça, muitas acham que eu não vou me exercitar hoje porque eu acordei cansada. De fato, você acorda. Eu acordo todo dia praticamente cansada. As minhas noites são agora mais longas porque a frequência de ir ao banheiro é maior. Mas quando eu pratico, vou ali, faço atividade física e volto, a disposição já tem melhorado. Então, a gente tem aí uma melhoria da disposição na gravidez. Temos o risco reduzido de diabetes gestacional, porque a mulher não vai ganhar tanto peso quanto uma mulher que não faz a prática de atividade física. Ela vai estar ali no controle, né? Vai também diminuir o risco de pré-eclâmpsia, de hipertensão, né? Sem falar que esses benefícios da atividade física não é só para a gestante, é também para o bebê, ali para o feto, né? Mulheres que praticam atividade física, ela vai ter uma placenta mais forte porque ela vai ser mais vascularizada, vai fornecer ali mais oxigênio e mais nutrientes para o bebê, e isso é bom. Inclusive, reduz o peso, até assim, o ganho de peso do feto, né? Então, corre aqueles que a gente chama na enfermagem, na medicina, o bebê big, né? Que é aquele bebê que nasce com acima de 4 quilos. Então, aí controla também não só o peso da mãe, mas o peso do bebê também. Isso, verdade. É muito importante a gente destacar o seguinte, gente. Tudo que a mulher faz durante o período gestacional, o bebê, né, ele vai nascer com uma predisposição a mais ou menos aquela filosofia que ela teve durante a gestação, né? Então, nesse período de gestação, você pratica atividade física regularmente. Isso. Então, possivelmente, seu bebê vai nascer com uma predisposição à prática da atividade física. Como também acontece com mães que se alimentam muito mal durante a gestação, né? Muitas das vezes aquela criança ela nasce com uma predisposição a algumas doenças, como hipertensão, diabetes, devido àquela má filosofia alimentar, né? E já levando para esse ponto, eu queria saber de você, como é que tá a sua nutrição, como é que tá a sua alimentação, algumas restrições que você vem vivenciando. Eu tenho restrições já há algum tempo devido a ser uma mulher com síndrome do ovário policístico, né? Tratei inicialmente, quando eu comecei a tratar, com anticoncepcionais. E hoje em dia, estudos mostram que anticoncepcional para tratamento de SOP não é eficaz. Né? O eficaz é o quê? Atividade física e a alimentação. Então, em 2016, eu comecei, né, um acompanhamento nutricional e comecei a mudança alimentar. Uma mudança que, assim, o meu problema não é doce. Porque, geralmente, mulheres que tendem a ter síndrome do ovário policístico são mulheres que têm tendência futura a serem diabéticas. Então, meu problema não é doce, porque muita gente, mas ela não come doce. Meu problema é a massa, que também é o carboidrato, também se transforma em açúcar. E se você não tiver o controle, né? Sim, então, eu comecei a adaptar essa reeducação alimentar juntamente com a prática da atividade física. Aí foi quando eu comecei assiduamente a procurar treinos de academia, né? E a nutrição hoje em dia, principalmente nesse período gestacional, agora é um pouco mais calórica, número de caloria, por conta do bebê e é feita de acordo. Não só com a questão da SOP que eu tenho,
mas também descobri, antes da gravidez, eu descobri um pequeno mioma, e que também tem as restrições alimentares. Não pode tanto trigo, não pode tanto café. O açúcar é algo que é praticamente nulo na minha dieta, mas isso também não me impede de se eu for num final de semana, num aniversário, me der vontade de comer, eu como. Porque aquilo da minha rotina não faz. Mas é tudo em equilíbrio, de acordo com a quantidade de horas de atividade física que eu faço, e também agora numa quantidade que não supra só a mim, mas que supra o bebê também, para não ter esse desnivelamento. Ah, vai ficar sem comer, eu vou ficar sem comer tanto tempo, porque eu ontem fui para uma festa, exagerei um pouquinho. Não, minha alimentação hoje é muito rica em legumes, né, frutas, proteína, consumo o carboidrato, sim, mas os carboidratos que são chamados de os carboidratos não vazios, né? Os vazios que eles chamam são ricos em trigo, em açúcares, os industrializados. Aí muita gente pode estar assistindo agora e dizer assim, mas aí é uma realidade que não condiz com a minha. Mas eu vou dizer, quando lá atrás eu comecei, eu também tive esse pensamento, ai meu Deus, um investimento no nutricional é caro. É a primeira coisa que se pensa. Mas ninguém para analisar que num final de semana você vai chegar, você vai pagar mais de R$ 100 numa saída, tipo, de uma pizza e num refrigerante. Entende? E aqueles R$ 100, durante a semana, lhe supre de fruta e de legumes ali. Aí muita gente acha que a fazer uma dieta, porque dieta é o que você faz até no seu dia a dia sem ser acompanhado com um nutricionista. Mas o que é que acontece? As pessoas têm a visão de quando fala em dieta, acha que vai gastar muito. E não é. O básico funciona também. Seu arroz lá com feijão vai funcionar. A quantidade, tudo é a quantidade, né? Todo mundo tem um legume, um alface em casa. Então, é só fazer as substituições de acordo com a sua realidade. Mas eu não posso usar azeite. Na minha casa, eu uso margarina, por exemplo. Então, é a quantidade daquela margarina. Você começando a reduzir certas coisas, quando você vê, você está num padrão equilibrado. Não talvez no padrão ideal, mas no que condiz com sua realidade, você consegue se alimentar melhor. É melhor comprar, digamos, você vai gastar ali num salgadinho R$ 4. Mas você poderia comprar esses R$ 4 com algum fruto, algum legume, investir ali numa sopa, em algo mais leve, até para você jantar e durante a sua semana também. Você consegue equilibrar. É o que eu costumo dizer. Às vezes não é, as pessoas dizem, é falta de tempo. Não é. É sua prioridade. O que é que você prioriza agora? A sua saúde? Ou você vai deixar para priorizar quando você lá na frente desenvolver uma diabetes, uma hipertensão? É muito importante essa questão da disciplina, né? Da disciplina. Eu vejo você, Jéssica, como uma mulher muito disciplinada em todas essas coisas, né? A gente sabe que na gravidez existe aquela coisa chamada desejo. Eita, eu tô com desejo de comer aquilo, tô com desejo de comer isso, tô com desejo de comer aquilo. E muitas das vezes não são coisas boas, né? Um salgado, um doce, e é isso que vai causando problema. E eu vejo você como uma mulher muito disciplinada, né? Tanto na sua alimentação, como você tem falado. Eu acho isso muito importante, né? Para todas as mães, a disciplina, ela é muito importante. Em tudo, em tudo. Assim, eu aprendi, não é fácil, você mudar não é fácil, assim, principalmente quando você tem uma rotina, como eu um dia já tive, né, a enfermagem, tinha isso muito, alguns anos atrás, eu tinha hora para sair de casa, mas não tinha hora para voltar, então isso o que é que fazia? Tem dia de eu comer mal, porque na correria, quer dizer, que eu não tinha tempo, me levava a ir na barraquinha de frente do hospital e tomar um salgado, comer um refrigerante com salgado, entende? Então, quando eu dei por mim, eu estava com não só a síndrome do ovário policístico, mas estava com ganho de peso elevado, porque quem tem a síndrome, as mulheres que têm a síndrome tendem a ganhar peso, e a perda desse peso às vezes é bem mais difícil do que uma mulher que não tem. Mas aí, é como a médica que me acompanha disse, tudo é a atividade física. Quem tem a síndrome tem que se exercitar pro resto da vida. Na verdade, todos nós. E a disciplina eu fui ganhando como? Não, se durante a semana eu só trabalho, mas minha nutricionista dizia, você não tem um dia, nem um sábado, nem um domingo que você possa cozinhar para você? Então,
eu tiro ali ou sábado ou tirava, né? Hoje não, eu tenho mais um tempinho livre na semana. Mas eu tirava ali o sábado ou o domingo. Cozinhava tudo, deixava a comida toda na geladeira, porque às vezes na correria eu já levava. E quando você volta para casa, já volta cansado, com fome. O que é que você vai comer? O que tiver mais fácil na sua frente. Então, às vezes, aquele miojo que você compra, que fica lá, aquele pão que sobrou da manhã. Então, você vai terminar se alimentando mal novamente. Então, é tudo uma rotina. Não é fácil, principalmente eu digo a mulher, porque hoje em dia as mulheres estão abraçando demandas demais, né? É o trabalho, são os filhos, Verdade. é a casa, é tudo. E a maioria, assim, eu tiro pelas minhas amigas. A maioria, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo porque eu tenho meu filho para cuidar, eu tenho a tarefa do meu menino, eu tenho meu esposo, eu tenho meu trabalho, eu tenho que me cuidar. Mas assim, me cuidar, ela se cuida de todas as formas, mas não se cuida do principal, que é o de dentro para fora. Porque se você não investir hoje, aquela osteoporose que vai pegar a gente lá na frente, aquela diabetes gestacional que vai desenvolver durante o percurso da gestação, ela não começou naquele momento que você sentiu o desejo de tomar o sorvete, e foi por conta só daquele sorvete. Foi de toda a sua rotina ao longo da sua vida inteira e até chegar naquele período e desenvolver a gestação. Principalmente mulheres que gostam de beliscar. Se você compra coisas de facilidade para deixar em casa, a sua tendência vai ser comer o biscoito na hora que a fome apertar. Não uma fruta. Então, se você opta para comprar a fruta e deixa lá guardada, em vez do biscoito, quando bater a fome, apertar a fome, você não vai ter o biscoito dentro de casa, mas você vai ter a fruta. E automaticamente você vai comer. E era isso que eu fazia. Eu evitava comprar. No começo eu evitava, não comprava. E todo mundo em casa sofria. Né? Minha esposa reclamava muito. Pronto, feijão verde. Eu tinha que comer muito feijão verde no início. E ele não gosta. Mas eu também não tinha tempo para cozinhar os dois. Então, na semana que eu cozinhava o feijão verde, todo mundo comia. E se eu vou ter que comer, vai, todo mundo vai comer feijão verde. Até eu me adaptar. Até chegar um período que eu via você comendo e aquilo para mim não era um sacrifício. Tudo graduado e adaptado, né? Você tem que se disciplinar. A disciplina tem que chegar para aquilo virar o hábito, virar a rotina e tudo dói. Toda mudança, ela dói, ela causa sofrimento, mas é no começo. Depois que se adapta, eu acho que uma das maiores dificuldades para mim foi tirar o açúcar do café. Era a única coisa que eu não conseguia. Era o café sem açúcar. E ali eu fui diminuindo, fui tirando de pouco. Eu não tirei, porque se você age severamente com você também não vai funcionar. Então, se é algo que faz parte da sua rotina, o café é bem adoçado, então vai diminuindo ali. Você bota 3 colheres de açúcar no café. Passa uma semana tomando com 2, na outra você diminui para 1, para metade, até você conseguir zerar. Aquela mudança radical é que acaba frustrando exatamente a gente, né? Que é o que acontece. Vou fazer a dieta da lua. Aí só come na mudança da lua, passa tomando 24 horas de líquido. Aí quando as 24 horas acaba, pronto, ataca o primeiro restaurante ou a primeira coxinha que vê quer comer, porque é radical demais. Tudo parte do princípio de que o básico funciona. Você começa tirando hoje. Eu não consigo tomar água. Ouço muito, até dos meus pacientes. Não consigo beber nem 1 litro, minha filha, de água por dia. Então, pega uma garrafinha de 500, vai tomando ali aquela garrafinha. Eu não bebi, eu não consegui tomar tanta água também. Mas hoje em dia, de tanto que a nutricionista pegou no pé, eu comecei a tomar os 2,5 litros, até 3 litros de água, dependendo do peso. Hoje, devido ao peso que eu estou na gestação, né, eu ganhei 1 quilo por mês até agora. Então, para o peso atual que eu tenho que beber em torno de 3,5 litros a 4 litros de água. Nem todo dia é fácil. Mas, para eu ter o controle, eu ando com a garrafinha de 2 litros. Então, eu sei que eu tenho que bater a beta pelo menos de 2,5 garrafas, de 1 garrafa e meia daquela. Quando tu estava grávida de Kalel, tu praticava mais atividade física naquele período? Não. Na gravidez de Kalel, há 11 anos atrás, tudo era mais delicado para a gestante, né? A gestante não podia se movimentar. Na época, eu lembro que eu fazia... eu faço parte de um grupo de dança em Campina, né? O Tropejá Borborema. Eu me afastei do grupo porque o folclore exige... ao olhar da meta, era uma atividade de alto impacto. Então, e o balé.
Eu me afastei do balé, me afastei do folclore e fiquei ali isenta de atividade nenhuma. Nem caminhada eu fazia. Nem caminhada eu fazia, porque não era só a caminhada, a médica até liberou, mas o pessoal de casa, né, a família, você tá grávida, fica muito tempo em pé, tem que ficar sentada. E hoje em dia é o contrário, né? Já nessa segunda gestação, a prática da atividade física, minha disposição melhorou, a questão do meu sono, a qualidade de sono e até o inchaço. Eu não tenho tantos edemas, né? Eu grávida de Kalel, com 5 meses, meus pés já inchavam muito, era difícil calçar sapato. Hoje em dia, até o momento, se pegar meu cartão da gestante, nenhuma das consultas, eu tenho presença de edema, que é o inchaço. Né? Mas é por conta dessa prática, porque a prática da atividade física também reduz o acúmulo de líquido no organismo, né? E ajuda aí a mobilidade também da gestante. E como foi o teu pós-parto? Teu pós-parto no primeiro? Meu pós-parto de Kalel foi bem complicado. Primeiro porque, como eu disse, tem aquele tabu dos mais antigos da casa, né? Tem que ficar quieta. Então, assim, eu caminhava por dentro de casa. E ainda por cima, eu ainda desenvolvi uma infecção urinária no pós-parto, né, que ficou bem grave e subiu para os rins. Eu ainda fiquei 47 dias doente. E quando eu vim voltar à atividade física, depois da primeira gestação, eu acho que meu filho já estava com quase 8 meses e mesmo assim eu voltei só para a dança. Não fazia musculação, que é um erro fatal, não só de gestantes, né? Mas da população em si. Achar, mas eu faço cardio. Mas você, para fazer o cardio, você tem que fazer também uma atividade ali que fortalece a musculatura. E até meu conhecimento, né? O que fortalece mesmo é a musculação, são os treinos de academia. Mas eu detesto puxar ferro. Eu também já fui essa pessoa que detestava puxar ferro. Mas tudo é o hábito. Quando você pega o hábito, assim, você começa a ver os resultados. E eu sempre digo, o resultado corporal, aquele que o físico vem, o emagrecimento, a definição, é tudo consequência de todo um bem-estar que tem por trás. Na redução de colesterol, da diminuição de risco cardiovascular, tudo isso. Então, entre uma comparação de uma gestação para outra, essa minha segunda gestação, ela está sendo bem mais benéfica. Sinto os desconfortos que uma gestação traz? Sinto. Sinto dor na minha lombar, principalmente agora a questão do assoalho pélvico, né? Bem mais dolorido, aqui a parte do quadril, mas eu busco fortalecer essa musculatura, né? Então, aí os meus exercícios no momento são voltados para fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico, bem como É muito importante, porque se há um enfraquecimento dessa musculatura, a mulher possivelmente vai ter uma grande predisposição até à incontinência urinária. Né, que é uma outra coisa que acontece na gravidez, que muitas gestantes acham, mas é normal, é comum acontecer. É comum. De fato, você só espirrou ali, vazou um pouquinho do xixi. É comum, mas não é normal. Então, se isso acontece, você tem que procurar ajuda de um fisioterapeuta, uma ajuda de um profissional da educação física ali, para fazerem treinos associados que fortaleçam essa musculatura. Principalmente para mulheres que querem ter o parto natural, né, que é o parto normal. Essa musculatura fortalecida, ela vai ajudar na hora do parto. E também para quem vai tem o parto cesáreo, a atividade física vai ajudar na cicatrização, na questão do processo inflamatório, é bem menor. Né? Toda a recuperação da gestante sem dúvidas, mais rápido do que uma mulher que segue sedentária a gestação inteira. Pois é, muito interessante. Eu fiz a pergunta sobre o seu pós-parto com Kalel, só para mostrar para o pessoal os benefícios do pós-parto, né? Do atividade física na gestação, você praticando atividade física, o pós-parto ele acaba sendo algo mais leve, mais fácil de lidar, né? E essa preparação é feita antes da gestação e durante a gestação, até para facilitar toda a sua volta aos treinamentos, né?
normais, né? Em alta intensidade, não é isso? Eu até separei, gente, falando nos benefícios, né? Eu peguei um artigo que falava sobre atividade física na gestação, lá na Cielo Brasil, e eu separei alguns dados muito importantes para vocês, e eu peço que vocês prestem muita atenção. Primeiro dado, menor risco de diabetes gestacional, como o Jéssica já tinha falado, né? Reduz em quase 1/3 no risco. A prevenção de pré-eclâmpsia, a redução de até 40% Exatamente. na chance, né? Controle de peso, como também já foi falado, mulheres ativas ganham 7% menos peso, né? Partos mais tranquilos, menos 30% de complicações. E a questão também da saúde mental melhorada, a redução de 25% nos sintomas de depressão e ansiedade, que é algo que acontece muito na gestação, né? E muitas mulheres desenvolvem até antes essa questão não da depressão em si, mas porque antes da depressão pós-parto chegar, o que é que a mulher está passando ali? Uma ansiedade. Ela passa uma ansiedade porque, assim, a mulher, a partir do momento que ela engravida, ela já pensa, se preocupa. Ai, meu Deus, pensa no que fez antes. Ai, meu Deus, eu fiz isso sem saber que estava grávida. Será que está tudo bem? Então, é uma preocupação constante. Principalmente quando é o primeiro filho, aquela ansiedade de como é que vai ser, o que é que vai mudar na vida. Então, hormonalmente, a gente vive uma instabilidade emocional. Né? Tem mulheres que tendem a ter crise de choro, do nada tá rindo, de repente se emociona e chora. É normal sim, mas com a prática da atividade física, essa ansiedade ela é melhorada, porque são liberados, né, vários hormônios aí durante a atividade física, que vai promover o bem-estar, aquela sensação. Pronto, tem muita gente que diz, eu saí hoje para treinar, não estava nem com vontade, aí treinei, chega, sente aquela vontade de me exercitar, você sente a vontade de voltar no outro dia, embora muitas vezes você acorde no outro dia e não queira nem ir, mas dá aquela sensação do bem-estar, e isso mexe com a mente, né? É uma coisa que eu costumo dizer, quando teve uma vez que eu disse, eu estou muito estressada hoje, eu vou correr, aí uma amiga minha disse, vai correr? Eu disse, eu vou, porque quando a gente corre, a gente treina, a gente se sente mais leve e ali você vai respirando fundo, você vai refletindo. Muitas vezes uma atitude que você ia tomar de cabeça quente, aquele momento seu, porque é um momento seu, é você e você ali treinando, você vai pensando, você vai vendo o bem que aquilo está ali trazendo e também o benefício para a sua saúde. Então, é muito importante também o treino nessa questão da saúde mental por isso, porque quando ela tende ali a ter o bebê, mulheres que geralmente são muito ansiosas, né, tendem a se deprimir pela questão de não saber cuidar, de não, e agora como é que vai ser? Então, tudo é uma continuidade, tudo é aquilo que vai lhe trazer benefício. Não consigo correr, então caminha. Faz uma caminhada, faz uma dança, faz algo que lhe faça bem, mas o sedentarismo não é o melhor caminho. Qual conselho você daria para aquelas mães que são sedentárias, que estão na gestação e que depois desse vídeo sentiu o interesse de fazer uma prática de atividade física? Qual conselho que você dá a elas? O conselho que eu dou é que movimentem-se, porque o benefício maior está sendo para você em si, né? Para cuidar dessa nova vida que vai chegar, você precisa estar bem. A gente, para cuidar, tem que estar cuidado. Então, é como eu acabei de falar, se não consegue correr, se não consegue ir para a academia, então faz uma caminhada leve, chama uma amiga, um vizinho, alguém, e faz uma caminhada. Não gosta de caminhada, então procura ali uma dança, um aeróbico, exercícios de mobilidade, qualquer coisa que faça seu corpo se movimentar, porque esse bem-estar vai chegar. É como eu falei, assim, a gente contagia principalmente logo no comecinho, é um enjoo, é uma indisposição, é um sono, mas você tirando um tempinho ali, quando você caminhar, eu lhe garanto, quando você fizer uma caminhada, mesmo que seja aquela que arruda aí só o quarteirão da rua que você mora, quando você voltar para casa, você já vai estar se sentindo mais viva, melhor, e mais cuidada, né? Isso também traz a sensação da autoestima, do autoamor, do autocuidado. Isso daí para frente só vai ser benefícios, com certeza. Show de bola. É muito importante a gente falar dos benefícios, né? Mas também de alguns cuidados que
que as gestantes que têm interesse de fazer uma prática da atividade física ter, né? Teria algum esporte, alguma coisa que ela deveria evitar fazer nesse processo de gestação? Geralmente são liberados nesse período, porque o que é que acontece? Muitas mulheres vão dizer assim, mas eu fui proibida de fazer. Existe aquelas gestantes que, de fato, elas não vão poder fazer atividade física, né? Que são as que correm algum risco de perda, como eu digo, a questão da placenta prévia, né? Que tem o deslocamento de placenta. Vão ser mulheres que vão ser ali, pela obstetra, pedir que fique mais quietinha, não se movimente tanto. Para as que são liberadas a fazer, que não tem contraindicação, vão ser liberados exercícios moderados a leves, né? Corrida, mas corrida existe a corrida de alto impacto. Corrida de alto impacto não pode. O spinning, já no final da gestação, também não é interessante, né? Esportes de mergulhos profundos também não é interessante. E exercícios que venham ocasionar alguma pressão abdominal, até por conta do bebê que está ali, né? Alguns estudos e alguns médicos são contra a prática do CrossFit. Mas, como eu disse, tudo é a questão do peso que se pega, da moderação da atividade. Eu conheço e tenho amigas que praticaram CrossFit durante a gestação, mas reconhecendo o seu limite. Tudo com limite, ele é ponderado, você vai ver o pós e o contra. Então, se eu sou uma gestante que eu tenho indicação à prática da atividade física, eu vou estar ali em comunicação com a médica que me acompanha, com os profissionais, o personal trainer que vai acompanhar, e não pensar, se eu posso fazer uma academia, eu vou lá para a academia do meu prédio e vou lá e vou treinar. Treinar sem orientação, porque muitos não sabem o peso ideal que deve pegar, Verdade, né? sim. Então, isso é um risco que se corre. Aí faz, às vezes, exercícios que ocasionam pressão abdominal. Aí, quando for depois, vai dizer, sabe o quê? Inventei de fazer a prática da atividade física. Hoje em dia, estou com diástase por conta da atividade física. Não foi por causa da atividade física em si, foi por conta da atividade que você fez, sem orientação do profissional adequado para te acompanhar, e fez com que aquela diástase aumentasse, né? Então, e até mesmo as mulheres, como eu vinha falando, que têm a abertura e têm a indicação de fazer atividade física, ela não tentar ultrapassar a barreira. É um período que requer moderação. Moderação à leveza. Então, uma natação, pode. Mas eu queria pedalar. Pode. Agora, você não... Tem mulheres que não aguentam pedalar até o final da gestação, como também não aguentam correr até o final da gestação, mas é reconhecer o seu limite. Atividades que ocasionam queda, a probabilidade de uma queda maior, ou de impactos como o futebol. Atividades coletivas, né? Coletivas, exatamente. A bola. Não, então, mas você fala muito disso, mas a corrida tem um impacto. Tem um impacto, mas de forma moderada. Com o tempo, você vai respeitar o seu ritmo, porque você ali não está só, você está carregando um peso. E quando perceber que algo está errado, correr para um profissional que te acompanha e pedir a opinião dele também. Não inventar de fazer nada só, né? Porque se fosse para fazer só, todo mundo que faria, né, assim como todo mundo quem faz, vou prescrever minha dieta, eu vou prescrever meu treino, porque eu vou ali no YouTube e pesquiso, mas não é bem assim, né? Tudo funciona. não é assim que as coisas funcionam. Infelizmente, ou felizmente, porque eu digo infelizmente, porque muitas dizem, mas infelizmente eu preciso pagar por isso. Claro, é um investimento que você faz para você. E assim, até pelas gestantes que são acompanhadas pelo SUS, tem muitos PSFs que oferecem e ofertam aulas com educadores físicos, acompanhamento com um fisioterapeuta, até mesmo com nutricionista. Basta procurar e você expressar no ato da consulta a sua necessidade para aquele tal profissional, que você consegue. Jéssica, a gente tá chegando ao final de mais um episódio, certo? Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu ficou bem informado, porque você jogou muita informação, e é isso que a gente quer trazer. Que bom. É manter o público bem informado,
tá? Você também nos passou muita experiência, isso também é muito importante para nós. E eu queria que você deixasse suas últimas palavras, né, aqui conosco nesse dia de hoje. É claro que a gente pode ter certeza, Jéssica vai ser convidada mais vezes, viu? Porque a mulher fala muito bem. Então, quais as palavras que você deixa para as mulheres gestantes que a partir de agora criaram coragem e que vão procurar um auxílio para fazer atividade física? Eu desejo um encorajamento, né? E busquem a opinião do profissional, do obstetra, primeiramente, que está acompanhando vocês, né? E lutem para que a atividade física se torne algo da rotina. Não, se não consegue todo dia, vai ali pelo menos 3 vezes na semana, mas busque mais qualidade de vida, não só para você, mas sim para essa nova vida que chega, né? Com certeza vai ter aí uma gestação muito mais saudável, um pós-operatório ou um pós-parto ainda mais saudável e uma recuperação bem mais rápida do que sem a atividade física. A atividade física só tem a acrescentar. Então, movimentos, venham cuidar de si para vocês cuidarem dessa nova vida que está a caminho. Jéssica, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, se isso foi útil para você, se todas as palavras que foram ditas aqui foram úteis para você, se foi esclarecedor, compartilhe esse vídeo, compartilhe para sua amiga que está grávida, compartilhe para os membros da família, para todo mundo, tá? Eu quero aproveitar o momento também para falar dos nossos parceiros, né? A Starfit, Sandro Filmes, LA Móveis, a Microgames, são parceiros que estão conosco e que fazem com que esse projeto funcione de maneira agradável. Beleza? Essa é a nossa palavra. Podcast Pulsar Mais. É o podcast que te mantém ativo e bem informado. Até a próxima. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.